Pessoal, muito boa tarde a todos aí, oficialmente, né? Vamos dar início então ao nosso evento aqui, falar um pouquinho sobre teste de resposta, tá? Para quem já atua aí na parte de detecção de gás, na parte de segurança e também na parte de detecção de gás já é um assunto aí recorrente, né? E aí sempre surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos, e nós temos mantido aí a realização de alguns webinários com temas específicos, e esse foi um dos temas aí que o pessoal pediu para a gente poder abordar. Então, a ideia aí vai ser uma apresentação com foco, né, na parte de teste de resposta, então não vai ser tão abrangente quando a gente faz sobre detecção de gases de um modo geral, mas fique à vontade aí para participarem, né? Eu vou pedir para vocês utilizarem aí na ferramenta, tem ali, provavelmente para vocês na parte de baixo ali, tem vocês clicarem aí na parte que tem o Q e A, né? Que é para perguntas e respostas. Então, vocês podem usar esse espaço aí para ir fazendo perguntas. E a gente, no final ali, vai ter um tempinho para poder debater aí, falar sobre os assuntos que vocês acharem mais pertinentes ao longo da apresentação, ok? E também, durante a apresentação, nós vamos fazer algumas perguntas ali, são poucas perguntas, só, que envolvam aí, sejam diretamente ligadas ao tema, e para poder também direcionar aí as nossas conversas e as nossas discussões finais aí sobre o assunto. O pessoal sempre pergunta, então esse webinar ele vai ser gravado, então posteriormente ele vai ser disponibilizado o link para aqueles que eventualmente quiserem assistir depois ou quiserem compartilhar aí internamente com alguém que não pôde participar. Mesma coisa a apresentação também, a apresentação que eu vou utilizar aqui, depois a gente pode disponibilizar para aqueles que desejarem, para poder também disseminar aí essa parte internamente, e já de antemão a gente vai estar com os canais aí abertos também para poder ir conversando, dúvidas que eventualmente surgirem aí, vocês falem conosco para a gente poder manter aí essa proximidade, ok? Então, os principais pontos aí que nós vamos abordar, né? Falar um pouquinho aqui sobre a lei ambiental e depois já falar sobre aí a parte dos conceitos, a regulamentação e as ferramentas necessárias para a realização do teste de resposta, bem como aí a parte de interpretação dos resultados e deixar uns minutos ali no final para poder responder as perguntas de vocês, ok? Bom, para quem não me conhece ainda, né, eu vi na lista dos participantes aí tem alguns que já são clientes nossos aí de longa data, outros que eu peço desculpas, não consegui identificar ali, mas para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou um sócio aqui da Leo Ambiental e atuo na área de detecção de gases aí já há quase 20 anos, né? Então passei aí pela parte de assistência técnica, especificação de equipamentos, fiz várias instalações, comissionamentos, treinamentos de utilização, treinamentos de produtos, né, especificamente, especificação de equipamentos, a parte de venda, enfim, todas as áreas aí, né? Então já está aí já nisso já há algum tempo, tá? Falar um pouquinho para vocês aí sobre a empresa aqui, sobre a Leo Ambiental. Então, nós atuamos com soluções para preservação da vida e proteção do meio ambiente. Então, basicamente, nós temos a divisão aí de duas linhas de produtos, né? Uma voltada para a parte de detecção de gases, os detectores fixos e portáteis, e outras linhas que são voltadas para a parte de controle ambiental, para a parte de controle de emissões ambientais. Então, os analisadores de gases, de oxigênio e os medidores de material particulado, tá? Então, aqui alguns produtos que nós comercializamos, então os detectores portáteis, né, que vai ser o foco principal que nós vamos falar aqui hoje. Então, tanto os detectores, os chamados monogases, né, detector para um gás apenas, os multigases também, então detector com bomba, detector sem bomba, ou algumas aplicações específicas onde o equipamento precisa ter mais do que os 4 gases comuns, nós temos também com os portáteis. Temos a linha de detecção fixa, para proteção da planta, né? Então, normalmente para amônia, gás inflamável, oxigênio, enfim, os mais variados gases aí, nós temos também a linha de detecção fixa. Para a parte dos portáteis, além da venda ali tradicional dos produtos e serviços, a gente também trabalha com a parte de locação. Então, a gente tem tido aí uma demanda muito crescente, até por uma questão de redução de custo e um melhor gerenciamento da frota, né?
Então a gente tem essa opção também com locação dos equipamentos, seja por uma locação de curto período, de 30 dias, 15 dias, 60 dias, para alguma parada, para algum evento específico, até locações assim de 3, 4 anos, onde essa gestão da frota é feita por nós, tá? Então a gente tem essas soluções também. Aí nós vamos falar também sobre os kits de teste de resposta. Então a gente tem os chamados kits aí de teste de resposta, né, que basicamente são cilindros, reguladores, maletes, estação de calibração. E além disso também a gente atua com monitores de material particulado e a parte de análise de gases. Bom, para todos os produtos que nós comercializamos, a parte de assistência técnica, treinamento, manutenção, comissionamento startup, tudo é feito por nós, tá? Então a gente tem aí uma excelente estrutura de atendimento para todos esses produtos, tá? Com uma equipe técnica especializada, constantemente realizando aí treinamento e atualizações com os fabricantes. A gente tem aqui, a gente preza muito pela questão do tempo de atendimento, tá? Então, os que já são nossos clientes aí podem confirmar isso. Então, a gente atua com o menor tempo de atendimento possível aqui. Então, do momento que o equipamento do cliente chega aqui, então rapidamente ele já recebe o retorno sobre o status do equipamento, se vai ser necessário alguma manutenção ou apenas a calibração, né? E depois da aprovação, isso também é liberado aí num tempo recorde. Então, a gente tem aí menor tempo de atendimento aí. E para algumas situações específicas, emergenciais, a gente também tem alguns atendimentos emergenciais aí que a gente consegue fazer. Além de atuar também com vocês na parte de especificação, a parte de automação, enfim, a parte de engenharia de campo especializada para todas essas áreas que nós trabalhamos. Nós possuímos um laboratório de calibração. Nosso laboratório ele é acreditado pelo Inmetro. Isso é um ponto também que a gente vai abordar hoje, essa calibração acreditada, né? Calibração RBC, como é popularmente chamada. Então, nós temos esse laboratório acreditado para a realização da calibração dos detectores. Realizamos a calibração em detectores de todas as marcas, de todos os modelos. E a nossa acreditação, ela permite que a gente faça a calibração tanto aqui no nosso laboratório. Então, o cliente manda para nós os detectores, manda os equipamentos para cá e eles são calibrados aqui. E nós temos também a possibilidade de realizar esse serviço de calibração nas dependências do cliente, tá? Então, a nossa acreditação permite também que a gente faça a calibração acreditada nas dependências dos clientes também. Eu vou até aproveitar aqui e já fazer fazer uma pergunta para vocês aqui. Não sei se vocês já conseguem. Aparece uma enquetezinha aí, vocês respondem, dá uns 10 segundos aí para vocês responderem, tá? Basicamente é para a gente entender a quantidade aí de detectores de gás, né? Pensando em detector portátil, majoritariamente, que vocês possuem aí. Bacana, o pessoal está respondendo aí rapidamente. Legal, bacana. Bem dividido aí. Legal. Bom, e aqui alguns dos nossos clientes aqui, alguns que até estão conosco aqui participando, né? E temos clientes em praticamente todos os segmentos aí. Então, se você já é nosso cliente, a gente agradece. E para os que ainda não são, esperamos que em breve aí vocês possam participar e estar junto conosco aí, fazer parte desse grupo também. Também convido vocês a visitarem o nosso site. A gente sempre publica artigos ali, informações técnicas bastante relevantes aí para essa área, sempre com algumas novidades ali, lançamento de equipamentos ou atualizações de normas, algumas questões de tecnologia também. Inclusive, a gente tem no nosso site um artigo específico falando sobre teste de resposta, tá? Então, convido vocês também depois terminando aqui esse webinar, ou posteriormente, aí vocês visitarem o site para dar uma olhada no nosso artigo aí que fala sobre teste de resposta também. Ok? Bom,
Para a gente poder falar sobre os detectores, né, e falar sobre o teste de resposta em si, vamos retomar aqui rapidamente alguns conceitos que são importantes aí para a parte de detecção de gases, tá? Primeiro é o nosso conceito aí de atmosfera limpa, né? Então a gente tem a nossa composição do gás atmosférico, né? Então já bem conhecida aí da maioria de nós, né? Então 78% de nitrogênio, 20,9% de oxigênio, 1 de argônio e 0,1 de outros gases, né? Então, quando muitas vezes usa esse termo, né? Olha, você deve ligar o seu detector numa atmosfera limpa, né? Ou o detector tem uma função lá de alto zero, esse alto zero deve ser realizado numa atmosfera limpa, livre de contaminantes, né? Então, o que isso quer dizer? Uma atmosfera onde eu tenha uma composição ali com 20,9% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1 de argônio e 0,1 dos outros gases, né? Então, ou seja, a composição do nosso gás atmosférico. Então, quando eu vou ligar o equipamento, vou realizar o procedimento de alto zero, eu não posso fazer isso em campo, não posso fazer isso numa área onde eu não tenha certeza que eu tenha o que é chamado aí de atmosfera limpa, tá? Então, muito provavelmente, o local que nós estamos agora, a sala que você está assistindo o treinamento, ou o ambiente que você esteja agora, ele muito provavelmente deve ter essa composição. Tá? Então, quando a gente fala, olha, o equipamento deve ser ligado numa área limpa, numa atmosfera limpa, é disso que nós estamos falando. Então, outro ponto aqui, bem rapidamente também, tá? Falando sobre a questão de espaço confinado. Então, maioria das aplicações aí para a parte de detecção de gases, o ponto principal aí é a aplicação em espaço confinado, tá? Então, a gente sabe aí algumas definições. Então, espaço confinado, o que é o espaço confinado? A área ou ambiente que é não projetado para ocupação humana contínua, onde eu tenho ali meios limitados, né, de entrada e saída, meio limitados de acesso, e onde a ventilação existente, né, ela não é suficiente para que remova eventuais contaminantes que existam, né, ou em caso de deficiência de oxigênio, eu também não tenho ventilação existente suficiente para resolver essa questão, ok? Então, essas definições aí. E aí a gente sabe também, a gente tem alguns tipos ali de espaço confinado horizontal, espaço confinado vertical. Nós não vamos aprofundar muito nisso aqui, mas só para a gente entender esses conceitos aí, tá? Para a gente poder falar um pouquinho dos equipamentos. Quando a gente fala de espaço confinado, o pessoal da área de segurança, que é majoritariamente os que estão participando aqui conosco, né? Então nós temos outros riscos envolvidos na atividade de espaço confinado. Nós vamos nos ater aqui especificamente na parte de detecção de gases, tá? Então, nós vamos falar sobre a questão dos detectores e da importância do teste de resposta, lembrando, claro, que a gente tem outras situações que devem ser observadas para a questão do trabalho em espaço confinado. No nosso caso aqui, como a gente sabe que um dos riscos mais difíceis assim de se identificar é a questão de presença de gás, porque como a maioria dos gases, né, não possui nem cor e nem cheiro, então essa visualização ela fica impossibilitada. Então, qual a maneira que nós vamos utilizar para garantir que eu não tenho presença de gás, ou em caso de onde eu tenho presença de gás, essa presença possa ser detectada? É a utilização dos detectores de gases para fazer tanto a liberação do espaço confinado, né, para início da atividade, e depois o monitoramento contínuo, tá? Isso já ao longo do tempo também tem melhorado bastante, isso a gente tem incorporado. Antigamente, há muitos anos atrás, era prática comum, o pessoal fazia a liberação e pegava o detetor e ia embora, ia fazer a liberação em outros espaços confinados, né? E esquecia desse ponto aí extremamente importante, que é a questão do monitoramento contínuo durante toda a realização da atividade, ok? E o que vai nos auxiliar aí, né, a ferramenta que vai nos auxiliar, que vai nos direcionar para essa questão são os detectores de gases, tá? Que é a ferramenta utilizada aí para a gente poder fazer essa detecção. Então, hoje a gente já tem uma questão tecnológica aí nos equipamentos, tem muita questão voltada para a parte de conectividade, os sensores foram, ao longo do tempo, aí também melhorando, recebendo aí inovações tecnológicas, né? Então, a gente não podemos esquecer aí da função primária ali, a função prioritária, que é basicamente a parte de detecção de gases. Essa é a função principal do equipamento, tá? Bom,
Para efeito ali de medição e de classificação de risco também, então a gente tem ali os 3 pontos, né, as 3 famílias, né, vamos dizer assim. A gente tem a aplicação mais comum é a medição de oxigênio, dos gases tóxicos mais comuns, que são monóxido de carbono e H2S, e também a detecção de gases inflamáveis, né, que é os gases ali que estão diretamente relacionados à questão de explosão, de explosividade, né. Então, basicamente, a família ali dos asfixiantes, nós estamos falando que nós estamos medindo o nível de oxigênio, porque caso eu tenha presença de algum gás asfixiante, esse gás vai tomar o lugar do oxigênio. Então, o meu detector ele tem lá um sensor para fazer a medição de oxigênio, e essa medição ela é feita em percentual de volume, então, concentração em volume de oxigênio que eu tenho presente no ambiente. Além disso, eu tenho também a medição dos gases tóxicos, então os mais comuns, como eu mencionei, é monóxido de carbono e gás sulfídrico, né, o CO e H2S. Esses gases, eu tenho sensores específicos, então tem um sensor para medição de monóxido de carbono e tem um sensor para medição, para detecção de H2S, tá? Nesse caso, os gases tóxicos, eles são medidos em ppm, que é uma outra unidade, para concentrações muito menores, que é chamada de parte por milhão, né? Então, ppm é parte por milhão, tá? E os inflamáveis, e aí metano, propano, hidrogênio, que são os gases inflamáveis que são medidos no limite inferior de explosividade, ok? Então, basicamente, na tela do meu equipamento eu tenho oxigênio sendo medido em percentual em volume, o gás tóxico sendo medido em ppm e os gases inflamáveis sendo medido em percentual do limite inferior de explosividade, ok? Que é o LEL, né? O LEL ou o LI, ok? Então, uma retomada aí rápida desses conceitos, tá? Para a gente poder falar um pouquinho aí sobre a questão do teste em si, tá? Bom, eu vou colocar aqui uma outra enquete rapidinho aqui, dar uns minutinhos para vocês responderem também. Essa já é referente à parte de calibração, tá? Então, os seus detectores foram calibrados por laboratórios acreditados pelo Inmetro? Bacana. Legal. A maioria respondeu que sim aqui. Esse era um ponto que muita gente tinha dúvida, né? E a gente vai ver também que a norma agora trata dessa questão. Então, tem essa importância também de realizar a calibração dos detectores em laboratório acreditado pelo Inmetro. E uma outra aqui, deixa eu ver rapidinho. E mais para a gente poder ter um entendimento também, uma outra questão. Hoje, você já realiza o teste de resposta nos seus detectores? Essa ficou bem dividida, hein? Eu vi que o pessoal está mandando algumas perguntas ali. Daqui a pouquinho a gente já vai para essa parte de perguntas, tá, pessoal? A gente já entra nessas questões aí que vocês levantaram. Beleza, todo mundo já respondeu também. E ainda na parte de calibração, uma última pergunta aqui, que é sobre a frequência que você calibra os seus detectores, tá? Então tem ali a cada 6 meses, uma vez por ano, frequência maior do que um ano, ou se não, você não realiza calibração periódica, não tem ainda essa política de realizar periodicamente.
E aí, por calibração, nós estamos imaginando aí, entendendo que é você enviar para algum laboratório, né, de terceira parte para poder fazer essa calibração. Para quem já faz a calibração RBC, considerando que você vai mandar para um laboratório acreditado para fazer essa calibração. Para quem não faz a calibração acreditada ainda também, né, você já envia, né? Bacana. Legal, a gente vai falar um pouquinho sobre esses três pontos aí, a questão de calibração por laboratório acreditado, a frequência de calibração e do teste de resposta aí, né, que é o nosso objetivo principal aqui, tá? Essa também ficou bem dividida, tem uma parte pequena que colocou que ainda não realiza a calibração periódica, né, que ainda não implementou aí a calibração periódica, e o outro ficou meio que dividido ali a cada 6 meses e uma vez por ano. Legal. Bom, eu trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, a gente teve uma publicação no meio do ano passado, ela é de 24 de junho de 2022, né? Essa publicação da portaria, né, MPT número 1690, 15 de junho de 2022, e aí aprovou a nova redação da NR 33, e aí tem, como eu mencionei anteriormente, vários pontos, né? Eu destaquei alguns pontos aqui que são os pontos de interesse para nós aqui, como nós vamos falar especificamente sobre teste de resposta. Nós fizemos outros webinários onde nós falamos de detecção de gás de uma maneira mais abrangente. Então, a parte de tecnologia de sensores, falamos mais especificamente sobre a questão de oxigênio, deficiência e enriquecimento, os riscos associados a gás tóxico, o risco associado a gás inflamável. Então, fizemos um mais geral, depois fizemos sobre temas específicos, né, que o pessoal pediu também. Fizemos um especificamente sobre gás inflamável também. Então, esse a gente deu uma passada só em alguns conceitos gerais, né, pessoal? Então, depois, se vocês quiserem, a gente também pode bater um papo aí, vai ter os nossos canais de contato para falar de uma maneira mais ampla aí sobre todos esses pontos, tá? Então, nós vamos falar especificamente aqui sobre esses três itens que chamou bastante atenção e que geravam mais dúvidas aí, né? Então, nesse item aqui, que é o 33.5.15.5, né? Antigamente tinha muito essa discussão, o teste de resposta deve ser feito diariamente, não deve ser feito diariamente, como é que tinha esse entendimento? Então, agora a gente tem aqui textualmente, né? Então, o alto zero, que é ou o ajuste de ar limpo, né? Que é a mesma coisa, que é feito quando você liga o equipamento, ou na função de alto zero para alguns modelos. E o teste de resposta, tá? Do equipamento de avaliação, eles devem ser realizados diariamente antes do início das avaliações, tá? Então, esse aí é um ponto que ficou bem claro aí agora, essa questão da necessidade de realização diária do teste de resposta, tá? E aí tem os pontos que decorrem disso, né? Então, ok, realizei o teste de resposta e o teste de resposta falhou eventualmente. E aí qual é o procedimento, né? Então, quando o alto zero, né, ou o teste de respostas falharem, o equipamento de avaliação deve ser ajustado ou parametrizado pelo trabalhador, desde que devidamente capacitado. Isso é bem importante também, a gente tem aí por hábito sempre tentar realizar aí uma entrega técnica com treinamento de capacitação, né, para algumas operações básicas aí do detector. Claro, a parte de manutenção, alguma coisa muito mais específica ali fica mais difícil, mas pelo menos as operações básicas para a parte de utilização e essa parametrização, eventualmente você, ou o equipamento fez algum tipo de leitura, ou foi exposto, ou foi ligado numa atmosfera que não fez o alto zero numa atmosfera contaminada. Então, essas situações, elas são situações mais simples, mais fáceis de serem resolvidas, e dá para ser resolvida pelo próprio usuário, pelo próprio trabalhador, desde que ele tenha sido treinado, né, desde que ele tenha sido capacitado para realizar esse procedimento. Os equipamentos possuem algumas funções de calibração de alto zero, calibração de zero e calibração ou ajuste de span, né? Embora tenha dado o nome calibração é dado para esse tipo de ajuste, mas o nome mais correto seria uma parametrização mesmo, ou um ajuste, né? Essas operações não são uma calibração propriamente dito, né? Mas a depender da natureza da falha, a depender do tipo de problema que o equipamento apresentar,
se o trabalhador, se o usuário tiver ali munido de um cilindro, um regulador, um kitzinho de teste, essa situação pode ser resolvida facilmente ali, realizando essas operações, né, que é ir para um ambiente limpo, realizar uma operação de alto zero, né, ou ajuste de ar limpo, né, como eu disse, é a mesma coisa, e depois, posteriormente, realizar até um ajuste ali, utilizando-se um cilindro, para poder resolver o problema. Se o problema persistir, né, se for realmente alguma coisa um pouco mais grave, aí realmente não tem o que fazer, aí vai precisar mandar o equipamento para um laboratório para poder fazer a avaliação, tá. Mas tem muitas situações onde é possível sim fazer essa sanar, né, esse problema diretamente ali, já com o uso do cilindro e do regulador, tá. Então esse é um ponto também que ficou destacado, vale destacar, né. E a parte de calibração, também ficou registrado aí essa questão de que a calibração do equipamento deve ser realizada por laboratório de calibração acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, tá. Então, por isso que eu até perguntei aí se vocês já realizam isso. Então esse é um ponto que a gente sempre tinha muitas dúvidas, né, muitos questionamentos a respeito disso. Então, realização diária aí do teste de resposta, a possibilidade, né, desde que o trabalhador tenha sido treinado e capacitado para realizar esse primeiro ajuste, essa verificação, e a calibração periódica ser realizada por um laboratório acreditado, ok? Então, isso é o que nós temos na norma. A gente tem também a recomendação dos fabricantes, né? Então, além dessa questão, isso já de muito tempo, se dá uma olhada nos manuais de manual de instrução, no manual de operação, manual técnico dos detectores, eh, praticamente 100% deles constam, né, essa recomendação de calibração periódica, né, de realização de testes, teste de resposta, seja diário ou antes de cada utilização, né, então sempre a utilização do teste de resposta, e também, através da realização do teste de resposta, você vai poder confirmar ali se os alarmes estão funcionando de maneira correta. Então, alarme visual, alarme sonoro, alarme vibratório, se os sensores estão respondendo ou não ao gás, equipamentos que tenham bomba, né? Você vai conseguir também testar se a bomba está funcionando corretamente, se os filtros não estão bloqueados ali, se não estão entupidos, né? Então, é possível fazer esse teste geral aí no equipamento, tá? Então, a gente tem a questão da norma, tem a recomendação também do próprio fabricante do equipamento para a realização da calibração periódica e do teste de resposta, ok? Bom, o teste de resposta, basicamente, ele consiste em você expor os sensores a uma determinada concentração de gás, para que ele te dê ali uma resposta satisfatória. Ou seja, se os níveis de alarmes forem atingidos, o sensor está respondendo ao gás, o equipamento possui ali alarmes visuais, alarmes sonoros, esses alarmes eles atuaram, né, é possível perceber que eles estão funcionando corretamente. A gente tem também no glossário da própria norma a definição, né, o teste de resposta ou o bump test, que é a mesma coisa, né. Ele tem por finalidade verificar a funcionalidade dos sensores, dos alarmes, e a ideia não é medir a precisão, né, e nem fazer ajuste. Então, por exemplo, você tem lá um cilindro com 100 ppm de CO. Você quer testar o seu sensor de CO. Você vai aplicar o gás, né, desse cilindro no seu equipamento. Então, não necessariamente você precisa aguardar ali para ver se ele vai ler 100, 101, 99, para você determinar ali a precisão da leitura. A ideia não é essa. A ideia do teste de resposta o detector de gás, quando exposto ao gás, né, em presença de gás, ele está apto a fazer a leitura, sim ou não? Estando apto, os alarmes sonoros, alarmes visuais ali, né, eles atuaram? Então, se sim, o equipamento está pronto para desempenhar a sua função principal, que é detectar gás e alarmar e avisar você quando tiver presença de gás. Então nós temos aí o que é possível verificar, né? Então a gente tem a verificação dos alarmes, então se os alarmes estão funcionando de maneira correta, se os sensores estão respondendo corretamente, né? E equipamentos que eventualmente sejam equipados com bomba de sucção ou alguns filtros específicos, eles acabam também sendo testados e você consegue verificar se esses itens estão operando de maneira a contento.
Bom, vou mandar mais uma perguntinha aqui. Um outro item importante aí, você possui, né, o material ou os materiais necessários para a realização do teste de resposta? Então, quais são esses materiais, né? A gente vai detalhar um pouquinho, mas basicamente o detector, né, que é o objeto do teste, o cilindro de gás e o regulador e mangueira. De uma maneira mais comum e mais simplificada, esses são os itens aí. Também tem a possibilidade de fazer isso através de estação de calibração, também a gente vai dar uma olhada, mas a pergunta é se você possui aí os itens necessários para a realização do teste de resposta. Legal. Ok. Tem uma quantidade considerável aí também de pessoas que ainda não possuem, né? Mas bacana. Vamos dar sequência aqui. Bom, então quais são os itens, né, os equipamentos necessários para a realização desse teste de resposta? Então, o cilindro 4 gases, tá? Então eu preciso, isso aí é um ponto muito importante também, que às vezes a depender do tipo de indústria, do tipo na área, às vezes o pessoal imagina que, eu tenho gás disponível em determinada área ali, ou antigamente o pessoal queria utilizar isqueiro, escapamento de carro, para fazer teste para garantir que o sensor estava respondendo, né? Então, não façam isso, o risco de você danificar o seu equipamento é enorme, tá? Então, realmente precisa do cilindro com gás padrão, com concentração conhecida, o detector, que vai ser o objeto do teste, tá? E a parte de mangueira de amostragem e o regulador. E aí, regulador, nós temos dois tipos, né? O regulador de vazão fixa, que é aquele reguladorzinho que você abre e fecha, né? Para poder liberar o gás. E o regulador do tipo demanda, né? O regulador de demanda, que basicamente ele libera o gás, isso para os equipamentos que possuem bomba de sucção, né? Então, quando você conecta a bomba vai succionar ali, e aí, sob essa demanda de sucção, o regulador libera ali a quantidade de gás para que seja feito ali o teste, enfim, ou a calibração, enfim. Tá? Então, esses são os itens necessários, são os equipamentos necessários para que a gente realize, então, o teste de resposta. Além disso, nós temos também algumas estações, chamadas estações de calibração, tá? Que é possível realizar o teste de resposta através dessas estações. Então, você pode acoplar ali o equipamento, e aí essa estação vai estar acoplada a um cilindro com um regulador também, e aí toda a rotina de teste é realizada de maneira automática pela estação, mas essa estação também realiza outras funções, né? Você pode configurar os equipamentos, fazer modificação de nível de alarme, você pode, por exemplo, fazer o download das informações dos equipamentos para você ver as medições que o equipamento registrou. Então, são itens aí que possuem outras funções, né? É uma ferramenta bastante importante, principalmente para quem faz a parte de gestão, que faz um acompanhamento da quantidade de alarmes, nível de alarme, como é que foi a atuação do pessoal, por exemplo, numa determinada atividade, houve presença de gás e o equipamento atingiu ali uma concentração que atuou no nível de alarme, por exemplo, né? A gente consegue entender quanto tempo durou, o tempo de reação, quanto tempo o pessoal demorou para poder sair. Então, com essas informações é possível aí fazer uma gestão um pouquinho mais aprofundada. Então, para alguns clientes que já possuem, né, às vezes muito em função também da quantidade de equipamentos, é recomendado até que se use a estação de calibração para poder fazer isso de uma maneira mais ágil, tá? Então, mas tem também essa função de teste de resposta e ajuste, calibração através dessas estações, ok? Mas o mais comum, né, o mais usual é realmente isso ser feito através do uso ali do cilindro, regulador, mangueira e o detector que vai ser o objeto de teste, ok? Eu vou botar alguns exemplos aqui, tá? Só um minutinho.
da realização aqui de um procedimento de teste de resposta. O vídeo está ok já, né? Tá. Então, nesse exemplo aqui, o modelo que está sendo utilizado é o MAX-XT, tá? Então, um equipamento 4 gases com bomba de sucção. Eu tenho ali também, esse é um item importante também, pessoal, rapidinho, né? Que é a questão da bomba, né? Para o equipamento que ele já vem com essa bomba automática, né? Então, quando você liga ali, você precisa fazer um teste de bomba, que é para garantir que a bomba está operando de maneira correta. Então, nesse caso, ele fez ali o teste de bomba, né? E aí o equipamento vai inicializar, vai passar ali mostrar para você as configurações de alarme. Então eu já tenho ali também previamente o cilindro com uma concentração conhecida. Falando até nessa questão dos cilindros, a gente tem ali cilindros com capacidades diferentes, né? Cilindro de 34 litros, cilindro de 58, de 116, 118 litros, tá? Que podem ser utilizados aí para a realização desses testes periódicos. Em alguns equipamentos existe uma função que é uma função de bump check, ou uma função de bump test, né, ou teste de resposta, enfim. Os nomes podem variar um pouquinho, mas a ideia é a mesma. Qual que é a ideia? Quando você liga o equipamento, ou da maneira com que você configurou, né? Por exemplo, eu quero que o equipamento seja testado diariamente, eu quero que ele seja testado a cada X dias ali. Você consegue configurar, tá? E aí, quando você ligar o equipamento, ele vai pedir, vai exigir que você faça esse teste. Então, esse, por exemplo, ele está com essa função de bump check ativada. Se você não realizar esse teste, o equipamento não vai ser liberado. Então, você não vai conseguir fazer a medição em campo antes de fazer o teste de resposta. Aí é uma questão interna mesmo, tá? Tem empresas que optam por deixar o equipamento configurado dessa forma, que é para garantir ali que o equipamento só vai ser utilizado depois da realização do teste de resposta. E tem empresas que preferem não deixar isso bloqueado, não exigir através da função de bump test, de bump check ou de teste de resposta, né, que o equipamento exija isso, ele fica liberado e fica mais na questão ali de orientação dos procedimentos, a necessidade de realização do teste de resposta, tá? Então isso é uma ferramenta que você pode configurar no equipamento, né, deixar ela habilitada ou não, ok? Nesse caso aqui, para esse equipamento com bomba, nós vamos utilizar um regulador de demanda, que o pessoal chama que é um regulador automático, né? Ou seja, não há ação do usuário para precisar ali liberar, né, abrir e fechar a válvula para poder liberar o gás, tá? Então, vamos seguir aqui. Então, repara que para esse modelo de equipamento, a gente teve teve uma resposta bastante rápida aí, e eu não preciso aguardar ele chegar até a concentração que eu tenho no meu cilindro de gás. Então, a gente já viu que todos os sensores responderam ao gás, o alarme já foi ativado, o alarme sonoro já foi ativado, eu estou também confirmando aqui visualmente que o alarme visual está operando. Então, teste de resposta realizado, e aí o equipamento está pronto para uso, ok? Então, esse aqui é um exemplo de um teste de resposta para equipamento com bomba. Então, deixa eu pegar aqui Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Cadê o... Opa. Esse aqui já foi, deixa eu pegar um outro aqui. Carregou outro vídeo.
E aí, nesse caso aqui, o procedimento é muito parecido. Nesse caso, a gente tem um equipamento sem bomba, tá? Esse aqui é o modelo é o microclip, bastante conhecido aí também. Repara que eu tenho o mesmo cilindro, né, para poder fazer a realização do teste. Nesse caso, como o equipamento é sem bomba, ele precisa desse adaptador, que é chamado aqui de adaptador de calibração ou cobertura de calibração, tá? Ou adaptador de teste. Esse adaptador precisa ser acoplado ao equipamento. Mesma coisa, ele também está com essa função de teste ativada. Então, nesse caso aqui, o equipamento já está exigindo que seja feito o teste. E o que muda aqui é o tipo de regulador. Tá? Para aqueles que não conhecem, esse regulador aqui, ele não é aquele tipo por demanda. É um regulador de vazão fixa. Você vai ver que vai ser necessário o usuário aqui ativar, abrir, fazer a abertura da válvula ali para poder liberar o gás. Então, a gente acopla ali a cobertura de calibração ao equipamento. Ele já está pedindo que o teste seja feito. Repara que é bastante rápida a resposta. E aí, nesse caso, eu preciso fazer a liberação manual ali do gás. Desligou. E aí depois ele liga aqui novamente o equipamento, só para mostrar que ele não vai mais pedir para que seja feito o teste, ele já registrou que o teste foi feito, tá? Ele já vai direto para a tela de trabalho, ok? Maravilha. E aí alguns também perguntam sobre a questão do tipo de regulador, né? Que de repente você tem equipamento com bomba e equipamento sem bomba, né? Uma vez que o regulador de demanda ele só pode ser utilizado com equipamento com bomba, né? E o regulador de vazão fixa, né? Ele vai ser também necessariamente utilizado com equipamento sem bomba, né? E aí muita gente pergunta se dá para usar o regulador de vazão fixa também para fazer o teste em equipamento com bomba. Dá para usar também, né? Até vou mostrar aqui um exemplo. Então, nesse caso aqui, novamente, o detector é o Mark XT, né? Esse aqui já com kitzinho completo, né? A maleta, o cilindro, o regulador, as mangueiras. Ele também tem uma capa de proteção aqui para o equipamento. O mesmo procedimento, ele vai fazer a inicialização. Lembrar sempre de fazer isso no ambiente de ar limpo, né? Nesse caso, ele não está vai fazer o teste de bomba, né? Nesse caso, ele não está configurado para exigir que você faça o teste, né? Ele não vai pedir o teste de resposta ali diferente do outro modelo, tá? Mas na verdade isso é uma questão de configuração só, tá? Que esse cliente especificamente não queria que o equipamento exigisse, né, a realização do teste, tá? Mas isso é configurável. O único ponto que deve ser observado, então nesse caso aqui ele está usando um cilindro de 34 litros com utilização do regulador de vazão fixa, mesmo para fazer o teste sem bomba. Em termos ideais, em termos de recomendação, você tendo o regulador de demanda para utilizar com equipamento com bomba, né, ele, vamos dizer assim, ficaria melhor, né? Porque você não precisa fazer a liberação e também a questão de sucção ali da bomba ela já vai estar adequada para poder fazer a liberação do gás sob demanda. Nesse caso aqui, você tem que observar, tá, que o equipamento vai estar aqui disponível, né? Ele vai mostrar que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que é o registro do teste, né? Que é uma função chamada tela de pico, que alguns equipamentos possuem, ou tela de máximos, né? Que é para registrar os valores. Mas aí basicamente a diferença que a gente tem aqui é que antes de fazer a conexão do cilindro no detector, você precisa antes liberar aqui, abrir a válvula,
porque senão a bomba vai succionar e com a válvula fechada ela vai dar falha na bomba, tá? Mas a partir daí é o mesmo procedimento. Repare que nesse caso não foi feito através da função teste de resposta especificamente, tá? Mas o procedimento é o mesmo, você aplica o gás no equipamento, você vê que a leitura é rápida ali, são alguns segundos. Todos os sensores responderam, os alarmes atuaram, aí eu preciso lembrar depois de fechar ali a válvula, né? Então, e depois guardar o kit ali, tá? Vocês viram aqui, para esse item especial, vocês viram que ele fez aqui uma leitura, né, que é antes de aplicar para ver a questão da tela dos máximos, né? Isso é um ponto bastante importante também que a gente aborda nos treinamentos e para o pessoal adotar também nos procedimentos, que os equipamentos eles têm o registro das leituras, tá? Então esse registro é feito na memória dos equipamentos. Deixa eu compartilhar aqui. Está compartilhando minha tela? Então esse registro é feito na memória dos equipamentos e também para alguns modelos de equipamento, você tem essa função, né, que é uma função de máximo ou de pico, que o equipamento registra a maior medição que foi feita. Como é que funciona isso, resumidamente, né? Imagina, por exemplo, você está num espaço confinado, realizando uma atividade, tem algum tipo de vazamento ou presença de gás, o equipamento faz a medição. E ele registra ali, vamos supor, por exemplo, 30 ppm de monóxido de carbono, né? Ou, sei lá, 50 ppm de monóxido de carbono, 20% do limite de explosividade, enfim, registra ali algumas leituras, chega no nível de alarme para algumas leituras, e aí o procedimento é você interromper a atividade, você vai interromper a atividade e sair do local. Só que quando você sair do local, a leitura do equipamento ela vai atualizar para o ambiente externo. Então, você saindo do espaço confinado, a tendência é que aquela leitura baixe, ele vai ficar mostrando ali 20,9 de oxigênio e 0 para os demais gases. E aí, como é que você faz para saber qual foi a leitura registrada no momento do alarme, ou qual foi a leitura registrada dentro do espaço confinado? Então você acessa essa função, a função de máximo ou função de tela de pico para alguns equipamentos, e aí lá vai estar registrado esse valor, ok? Por isso que é importante depois do teste você zerar essa tela, porque aí você deixa, porque senão vai ficar registrado sempre os valores que você registrou ali durante o teste, né? Então quando você finalizar, você vai limpar essa tela e aí ela vai ficar pronta aí para a questão da utilização, ok? Bom, pessoal, aqui tem alguns itens aqui, tá? Então, a questão dos cilindros, estação, os reguladores ali, regulador de demanda, regulador de vazão fixa, os diferentes modelos aí de equipamentos, tá? A gente vai dar uns minutinhos aqui, vou dar uma olhada nas questões aqui, para a gente poder dar uma passada rápida, e depois a gente vai disponibilizar também aí uma condição especial, aí um presente para quem está acompanhando aí esse webinar até agora, tá? Que é uma condição especial aí para compra de cilindros, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a parte de perguntas. Bom, tenho detectores de diferentes marcas, posso utilizar o mesmo cilindro e regulador para fazer o teste de resposta? Bom, observando sempre quais são os gases que estão sendo detectados, né? Então, se você tem um equipamento 4 gases, que é o mais convencional, né? Oxigênio, gás inflamável, e aí na família de gases inflamáveis vão entrar metano, propano, pentano, butano, hidrogênio, enfim, tá? Aí os dois tóxicos CO e H2S, que são os mais comuns, né? Então, se eles tiverem a mesma configuração, sim, dá para usar o mesmo cilindro para fazer teste em diferentes marcas. O que precisa observar é que se você estiver fazendo o teste através da função de teste de resposta, aí precisa olhar a configuração de aceitação de cada uma dessas marcas, tá? Então, por exemplo, o equipamento A que você tem lá, você vai configurar para que ele considere o teste como bem sucedido, né, quando ele atingir um determinado nível ali de concentração de gás. Aí você precisa ver se isso está muito diferente em relação ao equipamento B, tá? Então só ficar atento a essas questões de configuração. Mas sim, dá para usar o mesmo cilindro para fazer teste em
em equipamentos de diferentes marcas. Tá? Deixa eu ver aqui qual a próxima. Vou marcando aqui. Explicar novamente o que é a tela de pico. Então, a tela de pico ou tela de máximos, né, de uma maneira bem resumida, é assim, quando você ele vai registrar a maior leitura que o equipamento teve, ou no caso de oxigênio, pensando em deficiência de oxigênio, a menor, né. Então, quando você acessar essa tela, vai ficar registrado ali qual foi a máxima leitura que o equipamento registrou. Então, se você aplicou o gás para fazer teste e aplicou, por exemplo, 50% do léu de metano, e aí ele vai olhar lá, quando você chegar até a tela de pico, vai ficar registrado lá 50% do léu de metano. Se você for para o espaço confinado e lá tiver um vazamento, por exemplo, de 15% do léu, seu alarme está configurado para 10, 15% ele vai alarmar, você vai interromper a atividade. Só que quando você for olhar a tela de pico, se você não tiver zerado, não tiver limpado a tela de pico, ele vai continuar registrando o valor de 50, que foi o valor que você teve durante o teste. Entendeu? Então, basicamente, ele registra sempre a leitura máxima que o equipamento teve. Por isso que é importante, depois que você faz o teste de resposta, você zerar essa tela de pico, para que você fique, ou sempre depois de cada utilização ali, ou sempre que você encontrar gás, você zerar essa tela de pico, para poder manter ali sempre a última, sendo de verdade ali, né? O registro da última medição, ok? Tenho detectores com bomba e sem bomba, posso utilizar o mesmo regulador de vazão? Sim, pode. Como eu mostrei, é possível fazer o teste do teste de resposta do equipamento com bomba através do regulador de vazão fixa, né. Agora, se o seu regulador for de demanda, daí não tem jeito, né. Com o equipamento sem bomba, não dá para usar o regulador de demanda, né. Ah, se a gente fornece treinamento para a utilização dos detectores? Sim, fornecemos treinamento para a utilização dos detectores, sim. Casos fixos. Uma pergunta bacana aqui também, se precisa fazer teste de resposta em detectores fixos, né, para quem tem detector fixo instalado na planta. A recomendação por parte do fabricante também é a mesma, tá, que periodicamente você realize ali testes de resposta também nos detectores fixos. Aí a periodicidade é que fica aí realmente a cargo daquilo que você definir como política interna, né. Se você vai fazer, por exemplo, uma calibração a cada 6 meses, talvez você testar o equipamento a cada 3, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas no manual dos equipamentos, a gente também tem essa recomendação para que você faça testes periódicos, né, nos detectores fixos também. Não é necessário chegar nos valores do cilindro durante o teste de resposta? Então, a ideia do teste de resposta é só para você garantir que o detector, quando em presença de gás, ele vai responder. Porque em tese o seu equipamento ele já foi calibrado por um laboratório RBC, ele tá ali, já está calibrado, está tudo ok. Você só quer garantir que ele está ainda funcionando, ou seja, em presença de gás ele vai responder, os sensores vão responder, os alarmes vão atuar, né. Então por conta disso, não é necessário que você espere que chegue a você até pode, né, só que você vai gastar mais gás e vai demorar mais tempo. Mas a ideia do teste de resposta não é você ficar aguardando ali a leitura do cilindro chegar até a concentração, a leitura do detector chegar até a concentração que você tem no cilindro, tá? Cadê? Esse aqui já respondi. Se a gente vem, sim, estão perguntando se a gente vende o kit para realização do teste de resposta. Sim, a gente vende o kit para realização do teste de resposta. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar qual é a condição especial que a gente vai fazer para quem está participando aqui conosco. O certo é deixar o sensor chegar na configuração do gás padrão com margem de mais ou menos 5%? Não, não existe essa. Alguns adotam, tá? Ó, eu vou, por exemplo, eu vou considerar o teste como bem-sucedido
Isso quando a gente vai fazer teste automático, tá? Ou na estação ou através da função teste de resposta. Eu considero o teste bem-sucedido quando atingir, por exemplo, 80% do valor do cilindro. Você pode estabelecer esse critério, tá? Mas essa é uma questão configurável, você não existe, a própria norma fala que não, a ideia do teste de resposta não é verificar a precisão de leitura dos equipamentos, tá? É só garantir que ele, quando em presença de gás, ele vai responder, né? A gente já viu bastante isso, eu mesmo já vi isso muitas vezes. Às vezes a gente chega nos clientes, principalmente quando a gente tem contrato de manutenção, ou o cliente que quer calibrar periodicamente, né? Você liga o equipamento faz, realiza ali o procedimento de alto zero, você olha o equipamento, está tudo ok, aparentemente está tudo funcionando bonitinho, só que aí você vai aplicar o gás, determinado sensor não responde. Por exemplo, sensor de gás inflamável, ou porque ele foi exposto a algum agente que é chamado de contaminante, algum veneno, ou algum inibidor, algum composto que danifica o sensor, e aí ele não vai dar uma falha, ele não vai ficar dando um erro, vai ficar mostrando o zero, só que quando você aplica o gás, ele não responde. Então, por isso que é extremamente importante a realização do teste de resposta, que é para garantir que quando ele tiver ali o estímulo, né, quando tiver em presença de gás, o sensor vai responder. Porque basicamente o que a gente tem ali, os sensores, eles respondem, no caso dos sensores eletroquímicos, uma reação química que vai acontecer ali no sensor. No caso do sensor catalítico também, uma diferença de temperatura que vai acontecer ali do filamento que é aquecido, né? Então, a gente tem ali basicamente em presença de gás, o sensor vai responder ao gás ou ele não está mais respondendo ao gás? Isso é o que a gente está testando quando a gente está fazendo o teste de resposta. Então, por conta disso que não, essa questão de precisão, de novo, não tem problema. Se você quiser esperar chegar até a concentração do cilindro para garantir, para ver com fora tá ali, se realmente está fora, também não tem problema nenhum. Só não é necessário que se faça isso. Perguntaram também qual a validade da mistura. Normalmente, a validade é de 2 anos, tá? Então, a validade, pensando nos gases mais comuns, né, oxigênio, monóxido de carbono, H2S e gás inflamável, 2 anos de validade. Alguém falou que fez um plano de manutenção no detector de gás. Se a gente pode dar uma olhada. Sim, sim, tranquilo. Beleza. Esse aqui a gente já conhece já também. Legal. Se puder mandar para a gente depois, eu vou disponibilizar ali os canais ali. A gente dá uma olhada assim e ajuda você aí com essa questão do plano de manutenção. Tranquilo. É um ponto que colocaram aqui também, né? Uma vez realizar o teste de resposta, por que que eu não devo saber se ele está medindo corretamente? Pergunto porque já ocorreu de deixar de medir e apresentar valores com desvios excessivos. Então, essa questão, o que que quando você vai fazer a utilização do detector, pressupõe-se que você está usando um detector que já está calibrado. Então ele foi calibrado há um determinado tempo, né? E aí dentro do seu programa de calibração, se você faz isso a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? Então o equipamento está calibrado. A ideia do teste de resposta é, tudo bem, ele foi calibrado, mas ele está funcionando agora, nesse momento que eu vou utilizar, ele está funcionando ou não? A ideia do teste de resposta é responder essa pergunta, se o equipamento está ou não está funcionando. A questão de precisão, o teste não, a ideia do teste não é garantir que ele está dentro ou não da precisão do cilindro. Se você quiser fazer, como eu disse, não tem problema, tá? Mas a ideia do teste de resposta, e outra coisa também, um dos pontos do teste de resposta é que ele atinge ali os níveis de alarme, tá? Então você vai atingir ali concentrações suficientes para que você veja o equipamento atuar e fazer o alarme sonoro, o alarme visual ali também. Então você consegue ver que o equipamento está funcionando, os alarmes estão funcionando. A questão da precisão, aí já entra num outro ponto, porque aí para precisão, cálculo de incerteza, aí a gente entra mais para a questão da calibração. Aí precisa ver a concentração do seu cilindro, qual é o erro informado do seu cilindro, fazer uma avaliação da incerteza que foi informada no seu certificado de calibração. Então, dá para fazer isso também, mas a ideia do teste de resposta não é fazer isso, tá?
Cadê? Quando um ponto legal também que colocaram aqui. Quando no relatório aparece pico de, nesse caso específico que ele listou aqui, 9999, né? Alguns fabricantes têm vamos dizer, essa nomenclatura, vamos dizer assim. O que que acontece? Os sensores, eles têm ranges, né, que são faixas de medição, tá? Eh, então, por exemplo, vamos dizer que o seu sensor está configurado para medir até 500 ppm. Só que no espaço confinado, no local que você estava, ele foi exposto a uma concentração maior do que 500 ppm, né, superior. Então, alguns fabricantes registram esse valor acima de 500 como 99999, que é para te indicar que a leitura foi para fora da faixa, tá? Fora do limite ali fora do range, né? Que é a função overrange que aparece nos detectores. Hum, também questionaram aqui, alguns equipamentos, quando você usa na função bump test ou na função teste de resposta, tá? Ele Quando ele falha em algum teste, ou algum sensor falha, ele vai aparecer ali, erro no sensor específico. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que seja o caso do CO, como foi mencionado aqui. Se realizou o bump test, aí aparece a mensagem ali, erro no sensor CO. Então, realmente, o seu bump test identificou que o seu sensor de CO não está funcionando. Então, o equipamento não está apto para medição, uma vez que você não tem a medição de CO. Não sei se será essa a dúvida, mas aqui. É, questionado também sobre a questão de medição, né? Com equipamento com bomba para fazer liberação, é isso, é o recomendado. O pessoal vai mandar por e-mail também a questão do plano de manutenção. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ah, o pessoal está perguntando se pode usar o gás vencido para realizar pump test, né? É, uma vez que a ideia é só testar os sensores. Então, a questão, não pode usar o gás vencido, porque o problema é que, assim, a ideia da validade do gás, principalmente se você estiver falando do cilindro com 4 gases, o ponto principal aí da validade dos gases é o H2S. O H2S ele começa a dar decaimento. Então, depois de 2 anos, você pode ter ali concentrações muito baixas no cilindro. Então você já modificou a concentração do cilindro, então ele já não é mais uma concentração conhecida, então não dá mais para confiar que aquela mistura ali vai te dar um resultado satisfatório para teste. Tá? É, tentar responder duas aqui que o pessoal mostrou. Às vezes aparece a mensagem cal falhada, né? E a mensagem calibre hoje. Né? A mensagem calibre hoje e cal falhada, elas não estão tão diretamente relacionadas com a questão do teste de resposta, tá? Elas estão relacionadas com a função de ajuste do equipamento que é chamada de calibração. Se você tiver o cilindro e o regulador, o cilindro dentro da validade, né, e o regulador disponível, você pode tentar realizar esse procedimento de ajuste de span, e aí, se for uma coisa mais simples ali, é possível que com o uso do cilindro do regulador, né, e nessa função de ajuste de span, você eliminar essa mensagem de cal falhada e calibre hoje, tá? Agora, se mesmo depois desse procedimento essa mensagem persistir, aí você precisa enviar o equipamento para uma avaliação para a gente poder verificar o que aconteceu. Pode ser algum problema de sensor, ou algum sensor que já ultrapassou a vida útil ali, né? Sensor em falha mesmo. Pode ser erro, inclusive erro interno, erro no clock do equipamento, pode ser questão de data. Então, aí tem algumas possibilidades aí precisa avaliar com um pouquinho mais de calma. Tá? Uma ótima pergunta aqui, falando sobre tempo de calibração, né? De quanto em quanto tempo, né? Via de regra, você não tem uma norma que vai especificar a periodicidade de calibração. O que você tem são boas práticas, né? Então, normalmente, a gente tem aí é, a, vamos dizer assim, a adoção aí de você fazer isso a cada 6 meses ou a cada um ano, assim, no mais tardar, né? Mais do que isso, não é muito comum.
Mas em termos de norma, não tem. Não tem uma norma que especifica. Você tem que calibrar a cada 2 meses ou a cada 6. Não tem. Uma norma específica não tem. Tá? Tem as boas práticas e a recomendação, como eu mencionei, dos próprios fabricantes dos detectores. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Mandaram algumas mensagens aqui também. Alguns clientes que a gente já conhece de longa data aí. Legal. Outra questão aqui é quando você tem mais de uma atividade no mesmo dia, né? Esse é um ponto de discussão, viu? É, Em tese, se você já testou o equipamento e você não teve nenhum evento, né, então a gente pode entender que esse teste está válido. O que pode acontecer é que você fez o teste e realizou uma atividade, e aí o equipamento retornou. Mas o que aconteceu durante essa atividade? Você teve presença de gás, o equipamento foi exposto a alguma coisa? Então aí entra essa questão, né? Se você não sabe o que aconteceu nessa atividade, então o ideal é que você refaça assim o teste para uma próxima. Se você está aplicando e ele atinge os valores, né, e no final dá uma mensagem de erro, ele pode ser uma questão de configuração, tá? Se for na função bump test. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, não estou dizendo que é o seu caso, mas você está usando um equipamento que ele veio configurado de fábrica para que o teste seja feito com 40 ppm de H2S e você aceita ele passar com 80% desse valor. E aí, de repente, você está usando um cilindro com 25 ppm de H2S, entendeu? Então, aí essa diferença, mesmo o equipamento lendo corretamente, ele vai te dar erro, tá? Ou se for alguma coisa realmente no sensor, ou esses outros erros que eu mencionei, questão de data, erro interno do equipamento, aí precisaria avaliar com um pouquinho mais de critério aí para ver, tá? O que você pode fazer é realizar esse procedimento de ajuste de spam para tentar eliminar aí esse erro. Legal, pessoal. Bastante contribuição aqui. Acho que estamos finalizando. O registro dos testes, essa é uma questão bem interessante também. Normalmente, já na documentação de liberação, né, você vai registrar. E a maioria dos equipamentos possuem memória também, onde você consegue depois fazer o download dessas informações e confrontar, né? Para ver se você está sendo coerente com o que está registrado ali na PET ou na documentação que você fez para a liberação do trabalho. E aí você consegue confrontar os dados do equipamento com os dados da documentação, né, e registrar, deixar registrado e depois confrontar para ver se realmente aquilo foi realizado. Consigo identificar se um dos sensores está ok mesmo após um mês de calibrado. Essa aqui eu não, confesso que eu não entendi aqui. Mas imaginando que o equipamento esteja calibrado, como a gente mencionou, a ideia do teste realmente é você garantir que o equipamento continua medindo, né? A parte de incerteza, a precisão, vamos chamar assim, né, de leitura, isso já está mais relacionado com a questão da calibração. A periodicidade do teste recomendada, aí a gente tem que ficar com a norma, né? Sempre que você tiver atividade, você precisa realizar o teste. Legal, inseriu na documentação, bacana. Bom, acho que foram respondidas aqui. Especificamente em equipamentos da BW, o pessoal perguntou o software, né? Você tem que ter o software, e aí você tem que ter, se você tiver a estação de calibração, você vai baixar os dados pela estação de calibração. Se você não tiver, você precisa de um cabinho ali, chama IR-Link, para você poder fazer essa comunicação, tá? E aí você tem alguns softwares ali que vão fazer isso. Hoje você tem o Safety Switch Device Configurator, que é gratuito. Você precisa só ter o kitzinho
para poder fazer o download dessas informações. Limpar os equipamentos, se a gente estiver falando da tela de pico, sim. Sempre que você finalizar o teste, limpa a tela de pico, ou depois de cada medição, enfim, sempre quando você for fazer a utilização, a gente adota aí já no procedimento que você precisa fazer a limpeza da tela de pico para poder registrar as informações. Beleza? Maravilha, pessoal, acho que é isso. Pegamos aqui bastante questões, agradeço bastante aí a participação, a contribuição, as mensagens de vocês aqui, muito legal. A gente passou um pouquinho aí do horário, né? Eu que agradeço. A gente vai liberar aqui, eu vou passar aqui no próximo slide. Nós comercializamos, além dos detectores, né, os detectores portáteis, os detectores fixos, todos aqueles itens que eu falei para vocês no início, tá? Nós comercializamos, temos os cilindros, os reguladores, os detectores, a gente realiza a parte de calibração também, tá? E aí, para quem precisa de cilindro para teste de resposta, né, para fazer ajuste, então os cilindros aí, então nós vamos disponibilizar aqui com esse cupom, que tá aqui, cilindro 15, tá? Manda para a gente por e-mail, tá? Tem que mandar no e-mail, avisa lá que participou com a gente aqui do webinar, manda o cupom cilindro 15, tá? E aí vocês vão ter 15% de desconto na aquisição dos cilindros, ok? Essa promoção aí vai até o dia 30, né? Então, essa semana aqui, basicamente, né? Então, estamos com essa promoção aí de 15% para quem participou aqui com a gente. Então, manda e-mail para qualquer um dos nossos canais aqui, é só citar esse cupom aqui, cilindro 15, aí automaticamente vocês já vão ter direito aí aos 15% de desconto nos cilindros, ok? Legal, pessoal, obrigado aí por alguns comentários. Bom, uma última pergunta aqui. Se você for fazer a utilização do equipamento com bomba, se você conectar ele antes de abrir a válvula, sim, ele vai dar falha, mas ele vai dar falha na bomba, né? Porque é como se você estivesse bloqueando ali a bomba, ele vai identificar que a bomba está bloqueada. Por isso que, assim, a recomendação é que você faça com o regulador de demanda, você não vai ter problema. Se você quiser usar o regulador de vazão, você pode usar, mas aí tem essa questão. Você precisa abrir ali primeiro e se você não abrir, vai dar falha de bomba, é normal. Beleza? Então, acho que é isso. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos, tá? Só reforçando, tanto o webinar vai ficar gravado, vocês vão receber depois o link, tá? Tem aqui tem o nosso telefone aí, os canais de comunicação, tem através do nosso site também, tá? Para poder obter ali os 15%, não esquece de mandar lá, tá? Então, cilindro 15, tá? A gente vai, essa campanha vai ficar ativa aí somente essa semana, até o dia 30, beleza? Então, agradeço a participação de todos aí. Pessoal, muito obrigado bastante pela participação aí, pelos comentários, pelas mensagens, pelas perguntas, essa troca de experiência aí é sempre muito bacana. A gente tem realizado, ou pelo menos procurado realizar aí esses webinars, né, sempre que possível, né? Então, vamos divulgar no nosso site aí um calendário. Então, se tiver algum tema específico também que vocês gostariam que a gente abordasse, também manda lá para a gente vai avaliando aí e, na medida do possível, vamos atendendo, tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece aí a participação de todos. E, bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado.